Olá, no Documento Verdade de hoje, o sonho de ter uma família. Mais de 9 mil crianças e adolescentes no Brasil vivem em abrigos e esperam ser adotados. Já o número de pessoas que querem adotar um filho é bem maior, passa dos 40 mil. No programa de hoje, vamos mostrar por que essa conta não fecha. Você vai ver a partir de agora histórias de pessoas que abriram mão da guarda dos próprios filhos, de mulheres que recorreram à adoção porque não conseguiram engravidar e de famílias que ganharam filhos de coração depois de criarem os biológicos. Imagina só se é possível um filho cair do céu. Eu fui na igreja e Deus usou 3 pessoas e falou para mim, olha, eu vou te dar uma criança e vai ser um presente de Deus para tua vida. E quando o Gustavo chegou, eu falei, é esse. É esse que é o meu presente. Não literalmente, mas foi mais ou menos assim o que aconteceu. Um dia eu cheguei do serviço, um dia exaustivo, cansado. Aí fui descansar, me deitei para descansar, minha filha chegou, a Maíla chegou com ele, com o Gustavo, no braço. Aí falou, seu pai, que eu ganhei lá embaixo. Mabel e Carlão tiveram 2 filhos biológicos, a Maíla e o Carlos Henrique, e sempre souberam que teriam mais. Até que 8 anos atrás, Maíla foi abordada por uma mulher desconhecida, com um bebê no colo. Aí ela apareceu com ele, né? Aí perguntou assim, você não sabe quem pode cuidar dele pra mim? Porque eu trabalho à noite, não tem com quem deixar. Aí eu fui e falei assim, eu fico. Aí ela falou que ia pagar um valor pra eu ficar com ele. A mãe do bebê pagou R$30 para a família cuidar dele na primeira vez. No dia seguinte, a história se repetiu. E aí no primeiro dia ela veio, buscou ele normal. Segundo dia também, aí a partir do terceiro aí ela já não vinha. Aí aparecia tipo 2 dias, 3 dias, aí depois vinha de novo. Aí teve uma vez que ela foi e não apareceu mais, sumiu. Aí quando ela apareceu quando ele já estava com quase 3 anos. Aí a gente já tinha ido atrás pra ficar com a guarda dele, né? Gustavo ficou e já tem 9 anos. A família acredita que o filho do coração veio na hora certa. Isso porque um infarto fulminante acabou levando o filho caçula do casal. Carlos Henrique faleceu em 2017, aos 26 anos de idade. Perdeu o filho. Então, Gustavo, ele nos conforta, nos está sempre do nosso lado, nos momentos tristes, quando vem a lembrança. E eu não vi a hora dele falar para me chamar de mãe. Como ele me chama hoje, Mamãe Chocolate. Mamãe Chocolate. Você lembra do primeiro dia que ele te chamou de mãe? Nossa, é inesquecível. Em junho deste ano, Mabel e Carlão conseguiram a guarda definitiva de Gustavo. O menino foi registrado em nome dos novos pais e somou mais sobrenomes. Aqui está o Gustavo Rodrigues de Souza Valentim da Silva. Nome comprido, que nem ele decorou ainda. Gustavo? Rodrigues. Não, ele nem lembra. O importante é que Gustavo conhece a própria história, mas decidiu que teria apenas uma mãe e um pai. E fim de papo. Você sempre chama ela de mãe. Ela é sua mãe. Não é minha mãe. É ela que cuida de mim, né? Uhum. Então, não tem outra pessoa que eu possa chamar de mãe além dela. E o seu pai também. Uhum. Como é que você consegue descrever esse amor que você sente pelos seus pais? Não dá. Vai demorar muito tempo. Uma vez ele chegou para a mãe dele, ele chegou aqui em casa, ele tinha vindo da escola. Aí chegou para ela e falou, mamãe, por que eu sou leite e a mamãe é chocolate? A gente foi explicando para ele tudo direitinho, né? Eu acho que não é legal esconder a verdade dele. Tem que chegar, que ele cresça sabendo a verdade. Falar a verdade sempre foi a única opção, até porque a Mabel também foi adotada quando ainda era criança e só descobriu a verdade na adolescência. Eu não sabia que eu era adotada. Eu cresci sem saber. Eu vim saber aos 17 anos, mas
não mudou, porque a minha mãe que me criou, ela me criou muito bem. Então, assim, só fez aumentar mais o meu amor por ela. Com o Gustavo, eu vi tudo que ela fez comigo, eu tô retribuindo com o Gustavo. Mas nem toda família tem essa sorte. Muitas esperam anos para conseguir encontrar um filho. Foi o caso de Vanderlei e Renata, que optaram pela adoção após várias tentativas frustradas de gravidez. Infelizmente, a gente tinha um problema de conseguir manter essa gravidez ao longo dos meses. E então tivemos um processo de perda de pelo menos 3 bebês nesses caminhos. Eu, principalmente psicologicamente, já não aguentava mais, fisicamente, e a gente já estava no processo, né, de adoção. Então, foi mais um motivo assim para falar, não é nem que eu estou desistindo, mas muito sofrimento, então vamos apostar tudo, as fichas nessa opção, né, na adoção. Eles apostaram e assim se uniram a outras milhares de famílias no chamado Cadastro Nacional de Adoção, um banco de dados que reúne todas as famílias que querem adotar e todas as crianças e adolescentes aptas ao processo. Depois de 4 anos esperando na fila de adoção, o telefone tocou em novembro de 2016 e com uma grande surpresa, o presente estava chegando finalmente e ele era em dobro. Eu não atendi o telefone e meu marido é que recebeu a ligação. E ele não me falou nada por telefone. Ele chegou em casa e falou, senta, fica tranquila, porque eu preciso te falar uma coisa séria. Aí eu, ligaram no fórum, ele é! Nós só não imaginávamos o que via acontecer. Que a gente ia ser sorteado para ter 2, né, de uma única vez. Foi muito bacana. Bernardo e Benício são gêmeos e tinham 10 meses na época. Para Renata, a maternidade nasceu já no primeiro contato com os bebês. Eu fiquei apaixonada naquele instante, pelos 2. Ainda mais que um deles veio com o bracinho assim no meu colo, né? Com o Vanderlei foi um pouco diferente. Não foi de primeira vista, vamos dizer assim. Sem dúvida foi quando nós trouxemos eles para casa, mas eu brinco que para mim não foi nem nesse momento. Foi alguns meses já depois, que eu já estava, enfim, totalmente envolvido com eles, né, desde até antes de trazer eles para casa, mas quando foi um dos meus filhos, o Bernardo, ficou extremamente doente e aquilo para mim foi uma loucura. E desculpa até. Aí o instinto falou mais alto. Quando eu senti a possibilidade de poder perder ele, ali eu entendi. Adotar um filho no Brasil envolve várias etapas. Primeiro, a pessoa interessada precisa procurar a vara de infância e juventude do próprio município. Depois, manifestar interesse e dar início à inscrição. Em seguida, é obrigatório fazer um curso de preparação psicossocial e jurídico. Os pais ainda passam por entrevistas e visitas domiciliares feitas por uma equipe técnica. Durante uma das entrevistas, o pretendente deve descrever o perfil da criança desejada, com características como idade, cor da pele, se pode ter doenças ou não, entre várias outras. A partir de um laudo com a conclusão das etapas passadas, o juiz dá a sentença se os pais estão aptos ou não para a adoção. Com o pedido acolhido, o nome é inscrito no Cadastro Nacional. Já na fila, é preciso aguardar a justiça encontrar uma criança ou adolescente com perfil compatível. E quando encontrar, começa o estágio de convivência. Os pais recebem a guarda provisória e, se o juiz entender que a adoção deu certo, é concedida a guarda definitiva. Não é um processo burocrático, não é um processo crítico, é um processo de conhecimento. Acho que não se pode correr o risco de entregar uma criança que já sofreu para uma pessoa que vai causar mais sofrimento. Você fica com receio de eventualmente alguém achar que você não tem condições, seja por um motivo que for. Mas a partir do momento que a gente conheceu os meninos e foi aprovado, medo de dar errado eu não tive. Agora a família está completa? Faria tudo de novo? Completíssima, completíssima. Faria tudo de novo em dobro. Se adotar um filho já é um gesto de amor, imagina adotar 8. Agora pensa no tamanho do coração de um pai solteiro que adotou sozinho os 8 filhos, todos homens.
Eu estou falando do Ederson, que sempre teve esse sentimento paterno e decidiu criar uma grande família, né, Ederson? Agora, por que adotar e não ter filhos biológicos? Então, eu acredito que a minha história ela começou de uma maneira diferente. Né? O tradicional, as pessoas, né, elas fazerem os filhos, né, começarem com um bebê ali. Eu acredito fielmente em amor, acredito em Deus, que meus filhos eles nasceram e ficaram me esperando para que eu os encontrasse, para que eles me encontrassem também. Jean é o filho caçula, tem 15 anos e chegou para a família há 11. Ele sempre não, ele falou, ele podia chamar ele de tio ou de pai. E a gente sempre reconheceu ele como pai, né? Porque mesmo que não fosse, ele não é o nosso pai biológico, né, de sangue, ainda assim, pai é quem cuida, né? Então a gente sempre reconheceu ele como pai e como deve ser chamado. Hoje, apenas 3 filhos moram com o pai nesta kitnet, no interior de São Paulo. Aqui, cada um faz sua parte. Eu falo para eles que ser homem não é sinônimo de ser desorganizado. Né? Eles têm que aprender. É cumplicidade em tudo, né? A gente está sempre junto, sempre se ajudando, sempre procurando um ajudar o outro, né? Dizendo que um pode melhorar, né? Rafael é irmão biológico de Jean e tem 22 anos. Até hoje, ele lembra com tristeza da infância no abrigo. O pessoal sempre falava, você está aqui porque sua mãe não teve cuidado com você. Que ela não cuidou de você, por isso que o conselho tutelar foi lá e buscou. Aí depois eles falaram, ó, ele vai te adotar. Eu falei, então tá bom, melhor ser adotado do que ficar aqui sofrendo. Com exceção do caçula, todos os outros filhos de Ederson tiveram adoção tardia, o que é bem raro no país. Para se ter uma ideia, o Cadastro Nacional de Adoção soma atualmente mais de 9.000 crianças. Já o número de pessoas que querem adotar passa dos 44 mil. Mas se existem mais famílias procurando um filho do que crianças esperando por um lar, por que essa conta não fecha? O motivo é o perfil exigido pelos pretendentes. A maioria procura crianças brancas de até 1 ano e sem irmãos de sangue. Quem não se encaixa nessas características, como os filhos do Ederson, tem bem menos chances de ser adotado. Normalmente, a pessoa que quer receber a criança quer ver o primeiro passo, quer ouvir a primeira palavra. Então você tem muita gente querendo adotar crianças que não existem, porque as crianças pequenas são em número pequeno para serem adotadas. Então, o que as pessoas às vezes que elas não pensam, me perdoe falar dessa maneira, é que aquela criança, aquele bebê vai crescer, ele vai passar pela adolescência também. Lógico, ele não pensou, vou adotar 8 filhos, 9 filhos. Ele adotou um, cresceu o carinho, quis adotar outro e assim, eu sou muito grato por ele ter feito isso, né? Porque eu não sei o que seria de mim realmente, não consigo pensar o que seria de mim agora, nesse exato momento, se ele não tivesse feito essa, vamos dizer assim, caridade. Para estimular a adoção tardia, o Tribunal de Justiça de São Paulo lançou a campanha Adote um Boa Noite. Em uma página na internet são divulgadas histórias de crianças e adolescentes que ainda estão à espera de um lar. O programa também leva esses jovens para participarem de atividades pela cidade e, assim, terem contato com a população. A gente percebe também que na sociedade mal se sabe quem são essas crianças, esses adolescentes. Eles não têm vez, eles não têm voz. Ninguém sabe bem a diferença entre as casas de acolhimento, por exemplo, e a Fundação Casa. Independentemente de qualquer característica, quem tem a sorte de receber um filho adotivo sabe que o amor de mãe ou de pai não tem preconceitos e cresce de forma incondicional. A família de Antônio e Camila também cresceu depois da adoção dos 4 filhos. Patrícia, Daniele, ambas com deficiência intelectual, Bruno e Breno são irmãos biológicos e viveram boa parte da infância num abrigo em Guarapari, no Espírito Santo. O nosso primeiro contato com as crianças foi num abrigo, né? A gente fazia um trabalho voluntário, trabalhando, né,
com resgate de pessoas em situação de vulnerabilidade social nas ruas, e numa desses encontros fomos parar num abrigo de menores onde os meus menores estavam abrigados. E logo de início houve uma empatia muito grande, né, entre a gente, né, estamos juntos, não conseguimos mais nos separar. A adoção surgiu quando Antônio e Camila tinham 2 anos de casados. A convivência com as crianças, ainda no trabalho voluntário, aflorou o desejo do casal. A gente não sabia que ia ter uma família tão grande, né? Mas foi um presente. Desde o momento que eles foram passear com a gente já cresceu no coração o desejo de estar com eles. Como não havia todo um preparo, né? Nós deixamos guardadinho esse desejo. Até receberem a guarda definitiva dos filhos, eles passaram pelo período de adaptação, extremamente importante, principalmente quando a adoção é tardia. Na época, Patrícia era a mais velha, tinha 12 anos, e Breno era o caçula com 5. Ouvimos algumas coisas que é comum, né, que acontece quando pai e mãe ouve de alguns filhos, biológico ou adotivo. Em alguns momentos nós ficamos tristes pela questão da adaptação, mas ela é difícil, mas é possível quando há afeto, tanto da parte deles quanto da nossa. Juntos, eles aprenderam a conviver com as diferenças e respeitá-las. Só que a preocupação dos pais continuava em relação ao preconceito que os filhos poderiam enfrentar do lado de fora. Você ter ideia, até no restaurante que nós entrávamos com 4 filhos, um restaurante de um nível um pouco melhor, digamos assim, nós vimos que os olhares vinham para nós, né? Então, nós estávamos preparados, mas não sei se eles estavam preparados. Por isso, o diálogo sempre foi a palavra-chave por aqui. E, claro, o afeto também. Sorrimos, alegramos, choramos, como qualquer outra família. Então, hoje estamos adaptados sem nenhum problema. Alessandro e Luiz vivem a contagem regressiva para serem pais pela primeira vez. Juntos há 13 anos e casados no civil, eles sonham em aumentar a família. O que uma criança vai mudar na vida de vocês? Acho que tudo, vai mudar tudo. A rotina não vai ser mais a mesma, vai ser uma outra rotina, né? A gente vai sair da rotina de vida 2 para uma rotina de vida 3 com uma criança. Para isso, o casal planeja mudanças no apartamento também. Já está decidido que quando o filho chegar, a sala vai se transformar em quarto de bebê. O fato de vocês serem um casal homoafetivo dificulta em alguma parte do processo? De forma alguma. Quando nós demos entrada no processo, a gente até ficou surpreso pela quantidade de casais homoafetivos e pessoas solteiras que entraram no processo. E agora vocês estão desde outubro de 2017 esperando pela criança. Como é que é essa espera? Que você não sabe quando que vai ser o dia que vai chegar? Eu fui fazer até acupuntura, porque era para dar uma tranquilizada, porque o pessoal perguntando, amigos perguntando, família perguntando, então a gente fica naquela ansiedade. Em geral, não existe um prazo para se conseguir adotar um filho no Brasil. Depende de cada caso. Pode demorar meses ou anos. Mas para acelerar o processo, este juiz afirma que a Justiça começou recentemente uma reformulação no antigo Cadastro Nacional, que agora passou a ser chamado de Sistema. A partir desse novo sistema que foi implementado, tudo vai se automatizar. As fases todas desse procedimento de adoção vão ser acompanhadas por dentro desse sistema de forma automatizada. Então a gente vai ter economia de tempo, vai ter uma base de dados muito mais segura. O sistema também permite que a gente faça cruzamentos automáticos entre pessoas que querem adotar e crianças aptas a serem adotadas de acordo com o perfil. Isso vai valer para o país todo. Então, em suma, o sistema vai fazer com que tudo seja muito mais célere e muito mais seguro. Enquanto esperam a Justiça decidir o futuro, crianças e adolescentes que estão para adoção têm como casa, como lar, instituições de acolhimento como esta. São lugares que, claro, não substituem uma família de verdade, só que conseguem oferecer muita coisa que essas pessoas precisam em momentos como esse. Ensinamentos, abrigo, carinho e amor. Nossa equipe visitou um abrigo na zona oeste de São Paulo, onde vivem 15 crianças e jovens de 1 até 16 anos de idade, vítimas de abandono, maus tratos e até violência.
Tem crianças que chegam com agressividade, tem crianças que chegam emocionalmente mais abaladas, a nível de saudade, do distanciamento da família. Geralmente não conseguem fazer a leitura do que passaram dentro de casa, né? Então muitas vezes vê a instituição também como um ambiente para não estar. Então o trabalho começa a partir daí, né? De mostrar que a instituição está para proteger, para cuidar. O espaço recebe uma verba da prefeitura, mas também depende de doações. Tem quartos com beliches, sala de TV, cozinha, refeitório, sala de computação e um quintal. Todas as crianças frequentam a escola e tentam levar uma vida normal. Eu conversei com 2 adolescentes que vivem na casa. Por determinação judicial, não foi permitido identificá-las. Você está vivendo aqui há quanto tempo? 1 ano e 6 meses. 1 ano e 6 meses. E como que está sendo essa experiência para você? Pra mim eu tô acostumada, porque eu vivo em acolhimento desde os 11 anos. É de boa. A garota tem 15 anos e a irmã dela, de 13, também mora no abrigo. Eu penso em sair daqui e arrumar, futuramente, tipo, ano que vem, arrumar um emprego e entrar no Jovem Aprendiz e começar a trabalhar, juntar dinheiro para alugar uma casa quando eu sair e morar com a minha irmã. Fazer 18 anos te preocupa? Preocupa, mas não tanto. Até porque eu já tenho planos do que eu vou fazer. Quando completa 18 anos, o que acontece? Desligar da instituição, né? A ideia sempre é fazer um desligamento preparado, gradativo, que eles estejam minimamente preparados para enfrentar a vida lá fora. Essa é uma das situações mais difíceis de todo o sistema de proteção da criança e do adolescente, porque a nossa lei ela faz uma linha de corte, 18 anos, deixa de ser adolescente e passa a ser adulto. Algumas ONGs oferecem acolhimento em repúblicas para quem completa 18 anos. Só que mesmo assim o futuro é incerto. Não existe garantia de que vão existir vagas, como explicou a outra adolescente do abrigo. Você falou que tem 16 anos, daqui 2 anos você vai completar 18. O que você pensa para o seu futuro? Assim, você para pensar nisso? Quando você fizer 18, para onde você vai? Eu pretendo ir para a República, porém lá eles só aceitam quando ou você está estudando ou você está trabalhando. Aí se não estiver fazendo nenhum desses, eu não sei. Você gostaria de ser adotada? Gostaria, porque querendo ou não, o sonho de toda pessoa é ter uma família. Consegue me explicar assim, o significado de uma família? O que seria para você uma família, uma mãe, um pai? Eu não sei porque eu nunca tive isso, então eu não sei o significado. Eu acho que a grande questão hoje está em como fazer para sensibilizar a sociedade para essa possibilidade da adoção de crianças com mais de 8 anos, para que isso seja realmente colocado a debate, seja refletido pela sociedade. Eu sinto vontade de ser adotada, mas também não tenho muita esperança pela minha idade, entendeu?